Vamos falar de fermentação. Bom, a panificação ela não vive só do fermento industrializado e nem só do fermento caseiro. Vou falar para vocês um pouco do que, assim, em termos gerais, o que são esses fermentos. Os fermentos todos são biológicos, né? Os fermentos para pães, porque eles são feitos de organismos vivos, que são as leveduras, que são do reino dos fungos. Então, todos são biológicos. Agora, existe o biológico industrializado, que é aquele fermento fresco vendido em barras, ou o fermento seco, que pode ser um seco normal ou um seco instantâneo. E o fermento biológico caseiro ou natural, que algumas pessoas chamam de levain, de sourdough, de massa madre, massa azeda, enfim, tem diferentes nomes. Leveduras selvagens, também fermento selvagem. Esse é o fermento biológico feito em casa. No caso do industrializado, a indústria conseguiu separar uma determinada levedura, Saccharomyces, e em seu estado, digamos assim, puro, de forma a obter resultados mais controlados com ela. Então, a indústria gosta de controle, porque a indústria precisa da padronização. Já o fermento caseiro são leveduras em estado selvagem, né? São leveduras que você obtém fazendo a mistura de água com farinha na sua casa. Como elas interagem com o ar, você pode desenvolver diversos tipos de leveduras. Então, por isso que é chamado de um fermento selvagem, né? Quando a gente consegue desenvolver leveduras adequadas para pão, o fermento deu certo. Mas nem sempre a gente consegue desenvolver as leveduras adequadas, mas isso é tema para um outro comentário. Bom, então, nem só de pão de fermento natural e nem só de fermento industrializado vive a panificação. O que eu acho mais importante do que o tipo de fermento é o tempo de fermentação. Os melhores resultados dos pães, eles são obtidos com a longa fermentação, porque quanto mais tempo um pão fica fermentando, mais as leveduras vão se alimentando dos açúcares da massa e elas vão meio que fazendo uma pré-digestão daquele pão. Elas vão quebrando as moléculas, né, dos açúcares. E aí quando você vai comer aquele pão, ele já está mais leve, porque as leveduras fizeram boa parte do trabalho. Então esse é um benefício que você obtém com o tempo de fermentação. E não apenas exatamente com o tipo de fermento, porque você pode fazer longa fermentação com o fermento industrializado. Basta que você entenda de controle de temperatura e quantidade de fermento e o tempo que você deseja. Você tem que interagir essas três questões. Então você pode fazer longa fermentação com o fermento industrializado. Como com o fermento natural, você não precisa obrigatoriamente fazer uma longa fermentação. Tem gente que faz uma fermentação curta, mesmo com o fermento caseiro. Claro que a fermentação curta com fermento caseiro ela ainda é um pouquinho maior do que com o fermento instantâneo, por exemplo, mas ela é muito parecida com a fermentação do fermento industrializado fresco, que atua mais ou menos 3 vezes mais lentamente que o fermento seco, né? Porque o fermento seco ele está concentrado. E tem o fermento seco instantâneo, que é ainda mais rápido. Já me perguntaram também, tem gente que manda dissolver em água o fermento seco, outras dizem que não. O fermento seco normal, ele precisa ser dissolvido em água. Já o fermento seco instantâneo não precisa, ele pode ser adicionado diretamente à massa. Então, a longa fermentação, o tempo de fermentação, é que traz as melhores características dos pães, que tem a ver com a sua digestibilidade, enfim. Agora eu não sei exatamente como é a palavra, mas tem a ver com deixar o pão mais leve para a sua digestão e também tem a ver com a aparência, né? É na longa fermentação que se desenvolvem aqueles alvéolos, que a gente acha tão bonito quando parte o pão e vê aqueles buraquinhos meio que entrelaçados, né, numa trama. É só o fermento natural que promove alvéolo? Não. O fermento industrializado também, desde que você atribua uma longa fermentação ao pão. Então, esses são os principais tipos de fermento e como a gente deve utilizá-los.